Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, aproveitando os irmãos em pé, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 e depois o versículo 29. Esses dois versículos. Atos 8, 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Atos 13 e 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé para a obra que tenho chamado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, há uma necessidade muito grande de nós, no tempo atual que nós estamos vivendo, de falarmos mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Há uma necessidade muito grande. Por quê? Tem crente hoje que está igual a Apolo, lá em Éfeso. Quando Paulo chegou para pregar, você já recebeu o Espírito Santo? Eu nem sei, existe isso? Ele não sabia ainda a doutrina do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que Paulo, pregou para ele, falou para ele, orou por ele, ele recebeu o Espírito Santo. E ontem, hoje, esses dias Deus tem falado muito a esse respeito, que nós estamos tão envolvidos com as coisas aqui da terra, envolvidos com tanta coisa, e esquecemos de valorizar a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. É Ele que vai nos apresentar a Deus, é o Espírito Santo, assim como eu falei no culto passado, como Eliezer Damasceno, ele apresentou Rebeca para Isaac, o Espírito Santo vai apresentar a noiva para Cristo. E quem tiver o Espírito Santo, quem tiver a virtude do Espírito Santo, fará parte da noiva. Quem não tiver, fica de fora. Vai ficar como as virgens loucas, querendo entrar, mas não pode. Querendo ir para dentro, mas não pode porque não tem o que precisa para entrar. É o azeite, era a presença, era o azeite. E hoje também, para fazer parte, para entrar no reino de Deus, para fazer parte, é preciso do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, meus queridos, ele não é uma força ativa, uma mera influência, não. O Espírito Santo, se você for estudar desde Gênesis até Malaquias, depois de Mateus até Apocalipse, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele fala, ele ouve, ele entristece, então é uma pessoa. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça, e na dispensação da graça é o Espírito de Deus que está operando. Por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, se não me falha a memória, ele fala assim, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que vai nos apresentar para Deus. Agora, se nós desfazermos do Espírito Santo, se nós não valorizarmos o Espírito Santo, nós estamos de fora. E aqui eu vejo um homem de Deus, Filipe. Os irmãos sabem que Filipe, lá no capítulo 6, Filipe foi separado para diácono da igreja. Foi separado para diácono.
Mas como houve uma perseguição em Jerusalém, Filipe e tantos outros saiu. Um foi para um lado, outro foi para o outro. E Filipe foi para onde? Para Samaria. Lá em Samaria, Filipe experimentou um dos grandes avivamentos, um dos maiores avivamentos, né, daquela época. Filipe experimentou na cidade de Samaria. Era uma cidade idólatra, era uma cidade pagã, mas Filipe foi lá, pregou, o povo aceitou, porque o povo ouvia e via o que Filipe fazia pela palavra de Deus. Os demônios saíam das pessoas, as pessoas eram curadas, o paralítico andava, o cego enxergava, o mudo falava, e assim por diante. Mas por quê? Quem estava nele? O Espírito Santo, porque eu creio que lá no dia de Pentecoste, no capítulo 2, provavelmente Filipe estava lá. Filipe estava lá, é por isso, irmãos, que nós temos oportunidade de participar das reuniões da igreja. É importante estar participando, porque você não sabe que hora que Deus pode manifestar, que hora que Deus pode agir. Porque Deus não tem dia para agir, não. Uns acreditam que Deus só é no sábado, outros acreditam que Deus é na sexta. Hoje é a sexta-feira forte, hoje é a quarta-feira forte, hoje é a quarta-feira. Não, não existe diante de Deus, isso aí é balela, isso aí diante de Deus não existe. E Filipe estava ali, o que aconteceu? Lá em Samaria pregando, de repente, um avivamento, pensa bem, sendo um avivamento, fogo de Deus descendo, glória de Deus manifestando, paralítico andando, cego enxergando, mudo falando, morto ressuscitando. O anjo do Senhor se manifesta, se apresenta para Filipe. Aqui é o anjo, viu? Aqui não foi o Espírito Santo, aqui foi o anjo. É uma teofania de Deus. Apresenta-se a Filipe e faz uma proposta para Filipe. Filipe, desce agora e vai para Gaza, que está deserta. O que é deserto, irmãos? Deserto, né? Quando você vai, uma vez quando nós fomos para Maceió, na convenção, que você entra ali no sertão da Bahia, misericórdia, se você não tiver abastecido o carro, você corre o risco de ficar, porque existe um deserto, existe um espaço muito longe, você não vê nada. Se o carro quebrar, alguma coisa acontecer, você passou lá, é um deserto. E Deus chega para Filipe e fala assim, ó, desce para Gaza que está deserta. Eu creio que Filipe não questionou não, falou, o que tem lá, Deus? Porque quem ouve a voz do Espírito de Deus, meus queridos, não questiona Deus, vai e faz o que tem de fazer e pronto. Sabe que Deus está na frente. Porque quando Deus fala para mim fazer uma coisa, é porque Deus já está na frente. É porque Deus já está agindo. E o anjo chega para Filipe e diz, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele não perguntou, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer? Nada. Ele não perguntou nada. E ele foi. Só que naquela estrada estava um homem, que era mordomo da rainha de Candás, que dominava tudo que essa rainha tinha. E ele lá vai pelo caminho. E sabe de onde que ele estava vindo? Ele estava vindo de Jerusalém. Ele tinha vindo a Jerusalém fazer o quê? Adorar. 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 E quando ele está voltando, na carruagem, ele está lendo o pergaminho. E o pergaminho que ele está lendo, Isaías 53. E o anjo, ou seja, e Filipe vai descendo. E ele viu que ele estava sentado lendo. Só que Filipe não fez nada. Irmãos, isso aqui é uma lição para nós valorizarmos o Espírito Santo de Deus. Filipe não agiu sem que Deus falasse para ele. Filipe foi correndo atrás, foi indo, e viu que esse homem estava lendo alguma coisa. Aí no versículo 28, 29 fala, e disse, quem falou? O Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe estava de quê, irmão? De moto? Mototáxi? De quê? De a pé. Aparelha com esse carro. Ele aparelhou, junto com aquele carro. E quando ele olha, ele viu que ele
ouviu que lia. Sabe o que eu aprendo aqui também? É que o mordomo estava lendo em voz alta, porque ele ouviu que lia. Ele ouviu que lia. É porque ele estava lendo em voz alta. E o Espírito Santo falou: aparelha-te ao carro. Meus queridos, sabe por que muitas coisas na nossa vida não estão dando certo? Sabe por que nós estamos batendo com a cara na parede, nós estamos sofrendo e Deus não quer esse sofrimento? É porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu não posso ser guiado pela mídia, eu não posso ser guiado por profeta, por profetada. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Filipe poderia dizer assim: eu vou sair daqui, o reteteco pula aqui, o fogo, aleluia, e lá para o meio do mato. Mas ele foi, chega lá e encontra um leno. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, como uma terra seca, sem tal, e foi por aí diante. Ele aproximou do carro e disse: você entende que lê? Eu não. Como eu vou entender se não tem quem me explique? Olha aqui. Quem anda pelo Espírito Santo de Deus é uma bênção para os outros. É uma bênção para você mesmo e é uma bênção para os outros. Irmão, ele estava vindo da adoração. Tem gente que adora e não sabe o que está adorando. Na igreja mesmo, tem gente que vem no culto e não sabe o que está vindo fazer no culto. Eu estou vindo para bater cartão. Cartão se bate é lá na empresa. Na igreja você bate é o joelho no chão e boca no pó e começa a clamar o Senhor. Filipe foi. Você entende? Não, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Eu estou lendo aqui, eu sei não que você está lendo. Deixa eu te perguntar. Esse profeta aqui que está falando aqui, ele está falando dele ou de alguém? Você vê, ele não sabia que estava falando de quem? De Jesus. De Jesus. Mas o Espírito de Deus que estava na vida de Filipe o fez entender. Não, esse aí está falando assim, de Jesus, tal. Você crê? Eu creio. Você crê mesmo? Creio. Aí eles vão andando no deserto. Aí numa parte do caminho, numa parte do deserto, eles passou perto de um riacho. Passou perto de um córrego. E lá naquele córrego, aí você vê, meus irmãos, quando nós damos ouvido a voz, irmãos, é mais forte ainda. Quando Deus deu a bênção para Filipe, Filipe estava abençoando uma nação. Não era só o mordomo. Era a Etiópia, era outros países também que a mensagem iria chegar, porque provavelmente quando o eunuco chegasse lá, aquele que se crucificou lá em Jerusalém é o Filho de Deus. Pode crer, gente, pode crer, pode acreditar. E Filipe falou para ele: você crê? Creio. Eis aí a água. O que impede que seja batizado? E os dois desceram do carro, foi até lá na água, chegou lá na água, Filipe: você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Creio. Você promete ser fiel? Promete. Pá, batizou ele. Quando ele batizou ele, que o eunuco saiu da água, ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para trás, cadê o Filipe? Oh, meu Deus. O que eu aprendo? O que aconteceu com o Filipe? Irmãos, Filipe foi trasladado de uma cidade para outra. Isso aqui é uma lição para nós, sabe do quê? Provavelmente ele teria que ir para lá, não ia? Mas quando nós obedecemos a Deus, Deus diminui até o nosso sofrimento. Tem que andar a pé daqui lá. Deus falou assim: eu vou te arrebatar, eu vou te levar a você. Quando nós obedecemos a voz do Espírito, até os nossos sofrimentos são minguados, meus queridos. Por isso que nós sofremos.
Tem gente dando ouvido para a mídia. Não, você viu, passou lá no jornal, é o jornal. O jornal é um lixo, meus queridos, é um lixo. Eu fico com o jornal da Bíblia, eu fico com a notícia da Bíblia. Qual é a notícia da Bíblia que está em foco agora? Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Aí o Filipe foi trasladado. Você sabe o que é trasladado? O traslado? É a mesma coisa, meu querido. Estou aqui conversando com os irmãos, de repente eu desapareço. O eunuco, a fé dele é capaz que subiu assim, ó. Foi para 40 graus. Por quê? Ele olhou e não viu o Filipe. Falou, o Deus dele levou ele para outra cidade. Aí a Bíblia diz que Filipe foi se encontrado na onde? Em Azoto. Fazendo o quê? Pregando a palavra. Pregando a palavra. O Espírito de Deus fala ao meu espírito, testifica ao meu espírito. Quer diminuir o sofrimento? Quer diminuir as lutas que você está passando? Passa a obedecer e a buscar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele vai te orientar. Irmãos, porque quantos dias que Israel chegaria na terra prometida? Alguém sabe me dizer? 40 dias, não é? 40 dias eles percorriam do Egito até a terra prometida. Quantos dias? 40. 40 dias. Eles foram obedientes? Não. Eles deram ouvido à voz de Deus? Não. Buscava a direção do Espírito? Não. E por eles não buscar a direção do Espírito, quantos dias eles ficaram? 40 anos para fazer um caminho de 40 dias. Que isso, pastor? É? Porque quanto mais nós vamos enrolando, nós achamos que está enrolando Deus, nós estamos enrolando nós mesmos. É enrolando e sendo enrolado. É enganando e sendo enganado. Aí o Espírito de Deus chega. Se a partir de hoje tu ouvires a minha voz e fazer a minha vontade, tu vai comer o melhor dessa terra, meu filho. O melhor é para ti. Só que dar a voz ao Espírito de Deus é muito difícil, né? Por quê? Porque às vezes não, em regra geral, o caminho do Espírito não é o caminho do Elias. Os pensamentos do Espírito não é o pensamento do Elias. Os desejos do Espírito não é os desejos do Elias. Então nós entramos numa contradição, num colapso contra Deus. Por quê? O Espírito está dizendo, vai por aqui. Não, eu quero ir por ali. O Espírito está dizendo, vai por aqui. Eu quero ir por ali. Filipe fez a trajetória certa. Filipe fez o caminho certo. Olha aí. E disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. Agora, para ele ajuntar esse carro, ele teria que correr. Teria que correr, ou não? Só para os irmãos terem uma ideia. Segundo alguns historiadores, lembra quando Elias correu atrás da carruagem de Acabe para avisar ele que a chuva estava vindo? O Acabe de carruagem e Elias de a pé. 38 quilômetros. Elias chegou primeiro. Chegou lá assim, você correu tanto, eu já estou aqui, eu tenho um recado para te dar, lá vem chuva, vai embora. Vai cair água agora mesmo. 38 quilômetros, correndo. Como, pastor? Irmãos, cumpre-se na vida do crente que dá ouvido à voz do Espírito, Isaías 40, versículo 28 a 30. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, subirão, não se cansarão, não se fadigarão. O problema hoje da igreja atual, de muitos crentes da atualidade, é de não ouvir a voz de Deus. E quando ouve, não dá crédito. Quando Deus censura, é igual. Tem gente que não pede Deus direção para vender alguma coisa, para comprar alguma coisa, porque
se eu orar e Deus falar não, e eu quero dispor disso aqui, então ele não ora e faz, perde. E Filipe consultava, Filipe falava, Filipe vivia com a pessoa do Espírito Santo. Lá no capítulo 13, aonde nós lemos, a igreja que estava em Antioquia, tinha profetas, tinha homens dotados pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E um dia num culto da igreja, em Antioquia, estavam todos eles reunidos. E disse o Espírito, quem falou? O Espírito Santo. E disse o Espírito Santo: irmãos, provavelmente a igreja estava pedindo o quê? Provavelmente a igreja estava pedindo: Senhor, precisamos de mais obreiro, precisamos de mais pessoa para ajudar na obra, precisamos de alguém para enviar na obra missionária. Disse o Espírito: apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Quer ter uma vida tranquila? Quer ter uma vida abençoada? Começa a dar crédito à voz do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, como que eu vou saber que eu estou tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus? Como que eu vou saber que eu estou bem com o Espírito Santo de Deus? É quando nós sentimos paz com Deus e com o próximo. Quando eu sinto paz com Deus e com o próximo. Eu sei que o Espírito de Deus está em mim. Eu sei que o Espírito de Deus está na minha vida. E tudo que Ele me orientar, eu posso fazer. Porque eu sei que no fim, a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Orientação do Espírito. É o Espírito. Por isso que Jesus, Ele fala assim, ó, eu não deixei vocês órfãos não, porque eu estou enviando outro Consolador. Eu estou enviando o outro Consolador. A hora que eu for, ele vem. Ele não vem agora não, mas depois que eu for, ele vem. E ele está aqui, meus queridos. Ele está aqui. Eu às vezes estou sofrendo, você está sofrendo. É porque nós não consultamos e não falamos com o Espírito de Deus. Não buscamos orientação. Você imagina bem, se fosse olhar na lógica aqui, quando o anjo falou para Filipe, desce para Gaza, que está deserta. E quando o Espírito Santo falou para Filipe, aparelha-te ao carro. Irmãos, quem vai querer correr? Quem vai querer deixar uma festa? Quem vai querer deixar um Pentecoste formado para ir para o meio do mato, para ir para um deserto? Só quem tem o Espírito Santo de Deus. Só quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje é assim, ó. Se eu for separar, se você for abrir mais um trabalho, e você falar, eu estou precisando de obreiro, ele já chega, quanto que é? Quanto que sai? A cidade lá é boa? A casa? E os irmãos, você está caçando, você não é pastor não, você é impostor. Esse dia eu postei um negócio lá assim, tem o pastor e tem o impostor, tem o obreiro e tem o cobreiro, tem o missionário e tem o mercenário. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo não vai, quem tem o Espírito Santo não vai perguntar, quanto que eu vou ganhar? Que jeito que vai ser? Que jeito que será? Quando o pastor foi lá na cerâmica, eu estava trabalhando, eu lembro, eu estava lá em cima da máquina, ele chegou. Eu perguntei, o senhor veio comprar tijolo? Não, eu vim conversar com você. Mas eu nem imaginava que era para obra. Eu tinha vontade, tinha desejo. Ele, olha, nós estamos precisando de um obreiro. E Deus mostrou você, o serviço que você tem prestado na igreja local lá, do Glória, tal. E Deus mostrou você. Está disposto? Eu não perguntei ele, quanto que eu vou ganhar? E eu não ganhava mal não, irmãos. Eu saí, eu perdi tudo. O patrão não quis liberar nada, porque ele queria que eu treinasse mais um, para ficar lá, treinasse um para ficar no meu lugar na máquina. E o pastor não deu tempo. E eu peguei e fui, não perguntei. Eu fui ganhar bem menos nisso do que eu ganhava.
E eu reclamei? Não, porque o Espírito de Deus que está na nossa vida, é Ele que nos orienta, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que faz milagre na nossa vida. E fomos. Então, se nós formos orientados pelo Espírito de Deus, para os irmãos terem uma ideia, que quando eu via que a coisa estava feia, que eu falei, eu não tenho chamada não. Quando a coisa pegava, eu fazia prova. Falava, Deus, se o Senhor está comigo mesmo aqui, o Senhor vai fazer isso. Irmão, eu falava cedo, quando era de tarde, Deus estava fazendo. Falava cedo quando era de tarde. Teve uma vez que eu passei uma prova tão grande, que eu falei, Deus, se o Senhor não fizer isso e isso, eu vou largar, não é por causa do Senhor não, é porque eu não aguento. Eu não aguento, Senhor. Me ajuda, faz alguma coisa. Deus falou, Deus fez muito mais além do que eu pedi, meus queridos. Mas isso, você tem que estar cheio, você tem que estar dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Tem que estar dando a voz. Um dia eu estava orando na igreja de manhã, 7 horas da manhã. Um frio, irmão, põe frio nisso. Você está achando que aqui está frio? Vai lá. Lá é mais gelado ainda. Misericórdia. Os meninos meus ficou com pneumonia e bronquite, todos 3. Lá. Todos 3. Pneumonia e bronquite. Um frio. E eu fui para a igreja, chegou lá cedo. Eu falei, Deus, eu vou embora. Eu vou falar para minha esposa, nós vamos embora. Porque nós não estamos ganhando alma. Eu não tenho chamada, eu perdi. Eu nunca tive. Desse jeito, eu falei, Deus, o Senhor faz alguma coisa. Aí eu estou orando lá, o Espírito de Deus chegou, aquela voz meiga, suave, e falou, meu filho, seja fiel sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Na hora eu levei para o lado material, falei assim para Deus na oração, eu não estou pedindo dinheiro não, Deus. E Deus falou, eu não estou falando de dinheiro. Seja fiel com essas 10 almas que você está aí, que eu vou te colocar sobre o muito. Seja fiel. 10 almas, 10 pessoas na igreja. Irmãos, e continuei orando. De 10, o Senhor nos deixou, o Senhor nos deu a graça. 52 pessoas. 42 pessoas aumentou. Para honra. Mas por quê? Para você ouvir a voz do Espírito. Para você ouvir a voz do Espírito. Moça, moço, até para você namorar, ora a Deus, pede Deus direção. Deus, o Senhor me dá direção. O Senhor me dá direção. Não é Deus que vai escolher não, viu, irmão? Tem gente que acha que é Deus que vai escolher profecia para casamento, essas coisas. Se tem alguém profetizando casamento para você, se arranca de quinta. Se arranca. Não existe. Deus não vai escolher para você. Se você não casar com ela, você está lascado. Não, ora, e o Espírito de Deus vai te orientar. Quando era assim, ó. Era desse jeito. Deus mostrava para a gente. Chegava um moço na igreja, a moça olhava, é esse, agora é esse mesmo. É esse. Mas não orava, irmãos. Não orava. E o moço orava. Aí a moça chegava. Nossa, você é tão simpático. Você ora a Deus. Se Deus falar, estamos juntos. Se não, tchau. Orientado pelo Espírito. Agora hoje não. Hoje depois, nossa, meu Deus do céu. Precisamos orar mais. Precisamos falar mais com o Espírito Santo. Quando Deus falou que era a Natália, falou comigo claramente, senhor, igual eu estou falando com o Cristiano aqui, ele falou comigo. Eu fui para a oração, fiquei mais 4 meses para depois chegar. Você viu, eu estava duvidando até de Deus. Você entendeu, irmãos? É oração, é intimidade com o Espírito. Ele vai falar, ó filho, eu tenho o melhor para você, mas você tem livre-arbítrio. Eu não vou intrometer no seu livre-arbítrio, porque ele não intromete, irmãos. Ele deixa.
Pastor, por que ele não dá um cascudo na gente? Porque isso é coisa do cão, bater nos outros. Isso não é de Deus. Você vai orar e vai falar. E Deus vai te orientar. Vai te orientar. Então, moço, moça, até nisso, o Espírito Santo orienta. Orienta. Não fica fazendo aqueles votos, igual o irmão. Fica fazendo votos assim, aqueles votos bobos para Deus preparar. Fica votando esses votos bobos, não. Deus, o irmão estava lá, não casava, já estava ficando para titi, e tinha uma moça para titi na igreja, para titia, e nenhum. Aí, quando foi um dia, ele falou, Deus, ele orou e a moça que estava também, como se diz, sem casar, não casava, não arrumava. Ele orando daqui, ela orando de lá. E ele cai na bobeira e ora aqui, e ela escuta. Deus, hoje, Deus, a primeira que chegar e me cumprimentar vai ser ela. Olha que coisa mais boba. E ela escutou. Hoje. Você põe beleza nisso. Ao contrário. A primeira que eu levantar e saudar com a paz do Senhor é ela. E ela, mais do que depressa, escutou a oração e já ficou mais perto. A hora que o pastor bateu a campainha, ela, paz do Senhor. Aí ela olhou assim e falou assim, olha pra você ver, quando a gente faz as coisas erradas. Ele olhou assim, Jesus, brincadeira tem hora. Porque ela era. Você entendeu, irmãos? Então não é assim, não precisa de ninguém ouvir. Fala você e Deus, e quem vai fazer acontecer é o Espírito. Olha aqui. Ai, Jesus, a hora passou. Mas olha o assunto que foi entrar. Quando Eliezer Damasceno foi buscar uma noiva para Isaac, ele deu as características dela. Que ela seja trabalhadora, que ela seja pura, que ela seja isso, que ela seja aquilo. Do jeitinho que ele pediu. O que Deus fez? Deu Rebeca. A Rebeca tinha as características. Então ora a Deus. Não toma decisão. Eu não sei. Jesus está falando com alguém como se diz, que eu abri o olho, Jesus. Quem estiver na minha frente é essa ou essa mesmo. Brincadeira, Jesus. Então ora, pede Deus, busca no Senhor. Tem intimidade com o Espírito Santo. Porque, irmão, você acha que o Espírito Santo vai te dar um trem para você suicidar? Misericórdia. O inimigo que faz isso. O inimigo cega a pessoa. E a pessoa é mais feia do que filho bater em mãe. E a pessoa está olhando para ela e está vendo beleza. Mas ninguém está vendo. É isso que o inimigo faz. Agora Deus não. Deus, é como se diz, cada balaio tem sua tampa. Então ora a Deus, tem intimidade com o Espírito Santo. Pastor, eu não sei, que jeito que tem intimidade com o Espírito Santo? Para encerrar, estava dando pré-batismo uma vez, e um irmão, ele tinha convertido aqueles dias, e eu estava falando sobre o Espírito Santo, falei, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, para quem estava fazendo, começa a buscar, que jeito que busca? Aí eu expliquei mais ou menos para ele, e ele foi embora para casa. Chegou em casa, ele fez do jeito que falou, era 1h da manhã, e está lá, eu te amo, Espírito Santo, eu quero ser cheio, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. 1h30 da manhã, Jesus mandou fogo nele. Ele ficou da 1h30 da manhã até amanhecer falando em língua e sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. É intimidade com o Espírito Santo, irmãos. Quando nós acordamos no meio da noite, quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Abrir o olho. E depois? Orar? Não. Primeiro, se o coisa estiver na cabeceira da cama. Antes de mais nada, o Espírito Santo é em primeiro lugar na minha vida. Eu te repreendo. O Espírito Santo é em primeiro lugar na minha vida.
Não vai ter problema você mexer, né? Mas, Senhor, te agradeço porque eu abri o olho e estou vivo hoje. E eu vi isso esses dias, irmãos. Esses dias, até na tarde da benção aqui, eu estava falando um dia na tarde da benção, irmão, vamos agradecer cada noite que a gente for deitar, agradeço por mais um dia de vida. Passou uns 5 dias, eu quase morri. Falei, ó, tá vendo? Se não estiver agradecendo, e estou vivo. E quantos que já foi? Intimidade com o Espírito Santo. E Ele vai nos orientar em todas as decisões. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a igreja do século 21, desse terceiro milênio, no meio de tanta dificuldade dessa pandemia, o que nós mais precisamos, meu Pai, é ouvir a voz do Teu Espírito, é pedir a direção do Teu Espírito. Oh, aleluia! É ter a direção do Teu Espírito nas nossas decisões, é ter a direção do Espírito em nossa caminhada. Por isso, meu Pai, nessa noite, nós deixamos tudo nas Tuas mãos. Nós deixamos nas mãos do Senhor, meu Pai, a direção da igreja, a direção da nossa casa, a direção da nossa família, a direção de tudo, meu Pai, para que possa ocorrer da melhor forma possível. Pai, em nome de Jesus, nós somos, meu Pai, dependente, carente, necessitado. Por isso, Espírito Santo, que possamos nos aproximar de Ti, nós vamos nos aproximar do Senhor, estar junto de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus.